Olá, assombrados, eu sou Ana Paula e vou contar 3 relatos para vocês nesta, no caso, sexta-feira 13, né? Mas 13 de junho é dia também de Santo Antônio. E dessa vez caiu que dia 13 é uma da sexta-feira santa, eu ia falar, é sexta-feira 13. Mas juntei aqui 3 relatos de Santo Antônio, relacionados a Santo Antônio, para contar hoje para vocês. Tudo bem? Não se esqueçam de deixar o like no vídeo se gosta do canal e curte os relatos. E também, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tem muitos vídeos aqui. Então vamos com o primeiro relato relacionado a Santo Antônio, que é este: Santo Antônio me tirou do buraco. Vamos ver. Olá, Ana e todos os assombrados, estou mandando o meu relato e ficarei muito feliz que ele seja contado aqui. Admiro muito o canal e sou muito sua fã. Estou enviando pelo e-mail. Tá, espero que gostem. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Eu me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana mesmo. Eu sou de Barretos, interior de São Paulo. E hoje vim contar um relato que mistura fé, desespero e um milagre. Mas do jeito que só Santo Antônio poderia fazer. Essa história aconteceu em 2017, quando eu estava no fundo do poço. Eu tinha acabado de ser largada pelo meu noivo, que me deixou por mensagem, no dia em que íamos fechar o buffet do casamento. Para piorar, eu fui mandada embora do emprego 2 dias depois. Olha, eu não comia, eu não dormia, eu só chorava. A minha mãe, muito católica, ficou preocupada com meu estado e me deu uma imagem de Santo Antônio, que era da minha avó. Disse que era muito poderosa. E um detalhe, a imagem estava sem o menino Jesus nos braços. Estava quebrado, perdido há anos. A minha mãe falava que mesmo assim Santo Antônio trabalhava dobrado, porque quando ele está sem o menino Jesus, vai resolver os problemas dos outros enquanto procura o dele. É isso? Eu, sem nada a perder, abracei aquela imagem e pedi com toda a força do mundo: Santo Antônio, se você me ama mesmo, me tira dessa, me arruma um novo caminho. Nem precisa ser um homem, só me tira dessa vida que tá me matando. Naquela noite eu dormi com a imagem do lado da cama. E foi aí que tudo começou. Eu tive um sonho esquisito. Estava numa rua de paralelepípedo antiga, de noite. Havia um homem vestido de franciscano, vindo na minha direção. Quando ele chegou perto, me olhou com os olhos que não eram desse mundo e disse assim: não é esse o amor que você veio buscar, mas você vai encontrar o seu. Acordei suando frio. A imagem de Santo Antônio estava virada de costas na mesinha, coisa que eu tinha certeza que eu não deixei assim, sabe? Não deixei assim não. No dia seguinte, uma amiga me ligou dizendo que a tia dela, dona de um ateliê de costura, estava precisando urgente de ajuda com vestidos de noiva. E lembrou que eu sabia costurar. E eu aceitei o trabalho e fui. E olha o detalhe: a loja se chamava Santo Antônio dos Véus. 3 meses depois, eu já estava trabalhando fixa lá. Feliz, produzindo vestidos de noiva lindos. E adivinha só? Conheci o Rafael. Ele não era modelo de revista, mas era tudo que eu precisava. Calmo, gentil, do tipo que coloca a toalha para dentro da... A toalha? Do tipo que coloca a toalha para dentro da calça para não sujar com molho. Um milagre, né? Para dentro da calça? Não, eu acho que eu sou bem bagunceira com macarrão. Mas continuando aqui, olha só, um milagre, né? Um homem desse. Bom, nós estamos juntos até hoje. E sim, nos casamos. E sabe quem eu fiz questão de colocar no topo do nosso bolo? Uma miniatura de Santo Antônio com o menino Jesus nos braços. Eu achei numa feira de artesanato e na hora que eu vi, eu senti até um arrepio.
Não sei se ele encontrou o menino, mas eu encontrei o meu caminho. Obrigada por lerem até aqui. Um beijo para você, Ana, e para todos os assombrados. Que Santo Antônio sempre esteja com vocês. Um beijo para você, muito obrigada. E eu amo essas histórias de Santo Antônio, gente. Porque ele é tido assim, famoso. Santo Antônio é famoso porque dizem que é o santo casamenteiro. E ele também ajuda a encontrar objetos perdidos. Santo Antônio tem uma história muito louca, tem umas coisas sobrenatural e bem interessante que rondam toda a história de Santo Antônio. E vamos para o próximo relato, que é uma promessa, acho que também, pagando promessa a Santo Antônio. Envio aqui o meu relato sobre a minha promessa ao santo. Muito obrigado pela atenção. Ok, então vamos ver. Pagando promessa para Santo Antônio. Tá aqui, ó, dia 13, dia de Santo Antônio. Vamos ver. Olá, Ana, tudo bem? O meu nome é fulano, mas em nome dos espíritos de luz e do universo, por favor, me chame de fulano. Desde que sou inscrito que eu sonho com isso. Bom, eu sou de Portugal e sigo o canal há tantos anos que sinto que cresci com vocês. Quero começar por pedir desculpas se este relato for muito longo ou confuso. Eu vou tentar estar atento aos erros ortográficos. Não é longo não. Mas eu tinha que contar esta experiência, afinal prometi ao generoso Santo Antônio. Não te preocupes, não mencionarei nomes nesta história e se o fizer estarão trocados. Estou escrevendo este relato no mesmo dia em que isso aconteceu e ainda não consigo acreditar, mas ao mesmo tempo sinto que faz todo sentido. Ontem eu fui ao aniversário de uma amiga. Fomos em um grupo grande jantar em um restaurante e depois fomos jogar bowling. Eu acho que boliche, né? Vamos jogar boliche. A aniversariante é uma grande amiga minha e me pediu para guardar alguns cartões dela na minha carteira, porque a mala chique que combinava, acho que a bolsa, né? Porque a bolsa, né, que combinava com o vestido, a bolsa chique que combinava com o vestido também chique, era tão pequena que não cabia nenhum cartão. Uma compra chique, nada útil. Mas tudo bem, guardei os cartões. Nos divertimos bastante e a noite passou rapidamente. No final, fui para casa e tudo correu bem. No entanto, Ana, nunca mais me lembrei dos cartões. Nem eu, nem ela. Mas era tipo cartão de crédito, essas coisas? No dia seguinte, percebemos o nosso erro. Nunca mais, não. Tipo, esqueceu. Aquela noite esqueceu, né? Ninguém lembrou do cartão e ele foi embora com os cartões dela. No dia seguinte, percebemos o nosso erro quase que tarde demais. Eu sou estudante universitário e estudo num distrito diferente daquele onde foi a festa, né? A festa de aniversário, é isso? Às 7 horas da noite, eu tinha que ir para a cidade onde eu estudo, porque eu ia pegar uma carona, é isso, com familiares. Eu tô tentando acertar aqui porque é o português de Portugal, né? Acertar entre aspas pro português do Brasil. Porque ele diz aqui, ó, porque ia apanhar uma boleia de familiares. Eu acho que assim, porque eu ia pegar carona. Acho que é isso. Com alguns familiares. Enfim. Só que sentimos falta dos cartões já depois das 6h50 da tarde, quando eu estava praticamente já saindo de casa para ir embora. Quando tentei encontrar a carteira, você acha que eu consegui? Claro que não. Obviamente, além da correria para devolver os cartões, o que eu queria mais fazer naquele momento era uma caça ao tesouro. Como assim? Mesmo assim, consegui encontrar a bendita da carteira, que estava escondida na minha mochila, e devolver-lhes os cartões. E então eu saí para a viagem. Encontrou a carteira na mochila e devolveu os cartões para ela. É isso, deu certo?
Mas durante a viagem eu senti a necessidade de verificar minha mochila para confirmar que a carteira estava comigo, mas eu não a encontrei. Peraí que eu fiquei confusa agora. Deixa eu ler de novo essa parte aqui. No dia seguinte, percebemos o nosso erro quase que tarde demais. Sou estudante universitário e estudo num distrito diferente daquele onde a festa aconteceu, acho, né? Às 7 da noite, eu tinha que partir às 7 da noite de onde eu estudo, porque eu ia de carona. Só que aí sentimos a falta dos cartões, tipo 10 para 7 da noite. Já estava saindo de casa para ir embora. Quando tentei encontrar carteira, não consegui. Obviamente, além da correria para devolver os cartões, o que queria mais fazer naquele momento era fazer uma caça ao tesouro. Ah, tá. Além de devolver os cartões, eu tava procurando, eu acho, é isso? Mesmo assim, consegui encontrar a bendita carteira que estava escondida na minha mochila. E devolver-lhes os cartões. E então saí. Durante a viagem. Tá, ele encontrou a carteira e ia devolver os cartões para ela, é isso? Só que durante a viagem, senti a necessidade de verificar a minha mochila para confirmar que a carteira estava comigo mesmo. Acho que é isso. Mas aí eu não a encontrei. Revirei a mochila de uma ponta a outra e depois procurei na maleta que também carregava comigo, mas nada. Ana, eu revirei ambas as bolsas como um autêntico CSI, mas a carteira não estava em nenhuma das bolsas. Já estávamos longe demais para eu voltar para trás. E eu não queria que o meu erro fizesse com que os meus familiares gastassem mais combustível e tempo, né, para regressar e procurar, enfim. E eu comecei logo a pensar na desgraça que seria. Como que eu ia fazer sem a carteira e sem os documentos? Não, então ele chegou a devolver os cartões para a moça. Ele pegou a carteira, devolveu os cartões, só que depois ele não encontrou a carteira dele, é isso? No meio de todos esses pensamentos, lembrei-me dos vossos relatos sobre objetos perdidos. Ah lá, não falei que Santo Antônio ajuda a achar a coisa perdida? Sobre objetos perdidos e de como as pessoas pedem ajuda aos santos, como o São Longuinho, por exemplo, né, para encontrar esses objetos. Eu não sou ligado a nenhuma religião em particular, mas eu sou alguém com muita fé. E acredito que todos nós temos guias espirituais que nos ajudam quando pedimos com fé e educação, se isso for o melhor para nós. Dito isso, decidi fazer uma oração a Santo Antônio, porque sabia que ele também ajuda a encontrar coisas perdidas. Então prometi enviar este relato para o canal Assombrado e fazer uma novena em seu nome. Durante o resto da viagem, eu não voltei a olhar para as malas. Preferi ter fé e acreditar. Quando finalmente cheguei em casa, corri para o meu quarto e despejei a mochila. Lembra quando eu disse que inicialmente eu tinha encontrado a carteira ainda lá no outro distrito, na outra cidade? Eu a encontrei na minha mochila. Mas agora a carteira não estava na mochila, entendeu? Ela estava na mochila, mas agora não estava mais na mochila. Porém, quando eu despejei tudo da mochila lá estava a carteira. Além disso, estava em cima das outras coisas todas, como se estivesse ali, ó, olhando para mim. Ana, como é que a carteira estava ali? Se eu nunca cheguei perto Aí ele tá falando aqui do malote. Tipo, não estava na mochila, ele despejou o malote. Primeiro, então vamos lá. Tá. Ele encontrou a carteira na mochila, entregou os cartões da menina, não sei o que lá, e a carteira estava na mochila. Aí quando ele olhou de novo na mochila, a carteira não estava na mochila, nem na mala, não estava em lugar nenhum. No malote, né, que ele fala. Não estava. Aí quando ele chegou, ele despejou a mala e não a mochila. E a carteira estava lá, em cima de tudo. E ele falou que ele não colocou a carteira no malote ou na mala, não sei. Além disso, eu já tinha revistado a fundo o malote durante a viagem e não encontrei. Mas agora ela estava lá, como se sempre tivesse ali. Ana, acredito profundamente que foi Santo Antônio que me veio em auxílio.
A fé é realmente uma coisa poderosa, não é? Espero que este meu relato ajude, nem que seja apenas por entretenimento, tal como tantos outros relatos já me ajudaram. Essa foi a oração que eu usei. Ela é de um site que eu encontrei. Ok. Ele descreve a oração aqui, ó. Eu te saúdo, Pai protetor Santo Antônio. Intercede por mim junto a nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que ele me conceda a graça que desejo. Aí você fala a graça. Eu te peço, amado Santo Antônio, pela firme confiança que tenho em Deus, a quem serviste fielmente. Eu te peço pelo amor do menino Jesus que carregastes em teu braço. Eu te peço por todos os favores que Deus te concedeu neste mundo, pelos inúmeros prodígios que ele operou e continua operando diariamente por tua intercessão. Amém. Aí você reza um Pai Nosso e é isso. Obrigado, Santo Antônio de Lisboa ou Santo Antônio de Pádua, e ao Criador pelo meu milagre. Obrigado também a ti, Ana, por leres o meu relato, e a ti e ao Mateus por terem criado um espaço onde nos sentimos confortáveis e seguros para partilhar as nossas experiências, sem sermos desrespeitados. Beijinhos e abraços para ti, Ana, Mateus, e para toda a vossa linda família. Que os vossos guias vos guiem para a felicidade e sucesso. Um beijo para você, muito obrigada. Então, tá aí, ó, Santo Antônio ajudando a encontrar objetos perdidos também, né? Então, eu já tinha lido que, assim como São Longuinho, né, eu conhecia mais São Longuinho para ajudar a encontrar coisas perdidas. Mas aí, lendo sobre Santo Antônio e tal, eu vi que diz que Santo Antônio também ajuda, além de ser casamenteiro. Vamos para o próximo, né, terceiro e último relato de Santo Antônio aqui, que é um aviso da enchente do Rio Grande do Sul. É isso? Olá, Ana, tudo bem? Venho por este relato contar algumas curiosidades ou seriam avisos que ocorreram antes da enchente no Rio Grande do Sul. Se tiver nome, já vai estar trocado. Eu me chamo Fulana, sou de Canoas, no Rio Grande do Sul, e infelizmente eu fui atingida pela enchente. Venho dividir uns fatos, no mínimo curiosos, com vocês. São 3 pequenos relatos e agora vai o primeiro. Meus sonhos ou pesadelos. Ana, há cerca de 1 ano, eu vinha tendo vários pesadelos com água, que ela vinha e acabava levando tudo. E eu e minha família ficávamos presos naquela inundação. Geralmente o sonho era assim. Eu e minha família estávamos na casa de praia da minha mãe, quando o mar começava a vir para fora e subíamos no telhado da casa para pedir ajuda. Esse pesadelo não era recorrente. Eu o tinha uma noite e aí depois de uns 15 ou 20 dias eu tinha novamente. Mas sempre achei que era, sei lá, o medo da casa de praia da minha mãe ser praticamente assim à beira-mar. Contudo, a enchente veio. Mas não foi no litoral, e sim na região metropolitana. Segundo, o pesadelo do meu esposo. O meu esposo é muito sensível ao mundo espiritual, mesmo ele não aceitando isso. Ele é caminhoneiro e na quarta-feira antes da enchente, ele me relatou o seguinte sonho. Agora ele contando. Ele disse assim: eu estava em uma floresta, mas o clima era cinza. As árvores, as flores, era tudo cinza, como se tivesse colocado um filtro cinza do Instagram. Nessa floresta eu me sentia vigiado, até que eu vi um ser, tipo o Slenderman, vindo na minha direção. Foi quando eu comecei a correr desesperado e tentando achar um lugar para eu me esconder. Até que eu caí em uma poça de lama e várias mãos começaram a me puxar e eu já não via mais aquela criatura. Só aquelas mãos me puxando e não me deixando sair do lugar. Até que eu acordei suado e ofegante. Ana, sua fulana aqui de novo. Será que isso não foi um aviso das pessoas que infelizmente faleceram nessa catástrofe? Ou será que o lugar que ele estava pernoitando aquela noite era ruim? Lembrando que a firma tem os postos autorizados para ele pernoitar e ele sempre acaba indo nos mesmos, é isso? Ele sempre acaba indo nesses postos.
Bom, terceiro, agradecimento a Santo Antônio. Ana, estão sendo tempos bem difíceis, sabe? Às vezes dá vontade de desistir, pois perdemos tudo que sonhamos e estávamos conquistando. Mas para curiosidade mesmo, assim, o meu esposo não estava em casa no dia da enchente e eu fui resgatada com os meus 2 pitbulls, um shih tzu e 2 gatas. Ninguém ficou para trás. Lembrando que a minha casa não estava na zona de risco. Mas vamos ao agradecimento a Santo Antônio. Ana, como eu disse, estão sendo tempos difíceis, uma situação ruim atrás da outra. Alugamos uma casa bem simples, longe de Canoas, porque eu não coloco os meus pés lá de medo e porque eu começo a chorar. Aqui é interior, sendo o pátio um barro só. De tudo que perdemos, conseguimos salvar o carro, pois estava na empresa do meu esposo no dia da enchente. Ana, o nosso carro é grande e bem pesado. Aqui não para de chover. E com o terreno que é um barro, só lembrando aqui que esse relato foi enviado dia 11 de julho de 2024. Tá? E com o terreno que é um barro, adivinha o que aconteceu? Meu esposo precisava ir viajar e quando ele estava tirando o carro atolou no pátio. Ai, Ana, quando eu vi a cena, eu só queria chorar, pois até isso aconteceu. Então eu fui lá e ofereci ajuda. Fiquei na direção e ele na parte de fora. Colocamos coisas debaixo das rodas para tentar desatolar. Ficamos mais de 1 hora tentando desatolar aquele carro, na chuva e no ódio. Quando eu não aguentava mais, me lembrei de um relato que eu escutei aqui no seu canal, que o Santo Antônio sempre ajudava a moça. E então eu tentei, implorando pela ajuda do santo, dizendo que se desatolássemos o carro, eu enviaria o relato aqui para vocês. Então meu esposo falou para eu acelerar e adivinha só, Ana? Desatolamos o carro, depois de 1 hora. E agora minha promessa está paga. 1 ano depois. Ai. Bom, Ana, esses foram meus breves relatos, no mínimo curiosos. Espero que tenha gostado. Um beijão para vocês e para todos os ouvintes do canal. Um beijo para você, muito obrigada. Olha só, eu acho muito interessante essas histórias, né? Esses milagres ou pequenos milagres aí, né? Que acontecem. A fé também, eu falo que é muito interessante esse acreditar, esse entregar, né, nas mãos da espiritualidade no momento que você não está aguentando mais, que você não sabe mais o que fazer. Isso é muito interessante. Então, aqui está, né, neste dia de Santo Antônio, com 3 relatos relacionados ao santo. E você, tem alguma história relacionada a Santo Antônio? Conta aqui pra gente. Deixa aqui nos comentários, envie o seu relato, que eu quero muito ler, tá bom? Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!